nós seguimos com liberdade de opinião. Agora vamos direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Boa segunda-feira, ótima semana, hein? Uma ótima semana que estamos estreando hoje. Vamos à nossa conversa do dia. Vamos lá, vamos em frente com os nossos assuntos, Alexandre. O primeiro deles é o seguinte: a delegada Roberta Bertoldo, responsável pela investigação da morte de João Alberto Silveira Freitas, que foi espancado e asfixiado por seguranças de uma unidade do supermercado Carrefour em Porto Alegre, disse à CNN que nada justifica tamanha violência e brutalidade e que a questão de racismo será rigorosamente investigada até o fim da apuração da polícia. A delegada também citou o racismo estrutural, tema que tem sido muito debatido desde a data do assassinato. Vamos ver o que ela falou. Eu destaco ainda sobre esse aspecto do racismo estrutural, que muito embora seja uma prática implícita dentro da sociedade, não existe um tipo penal específico para que esta situação seja punida. Nós precisaríamos ter uma alteração legislativa para que isso pudesse sim ser averiguado nessa situação. Um dos seguranças envolvidos no crime é um policial militar chamado Giovanni Gaspar da Silva. Ele está preso pelo assassinato de João Alberto. O advogado dele nega a intenção de matar, muito menos por motivação racista, e levanta a hipótese de que a vítima tenha morrido por um ataque cardíaco, embora o laudo do IML fale em asfixia, um laudo preliminar do IML. Alexandre, na sua opinião, houve racismo no caso do espancamento seguido de morte no estacionamento do Carrefour lá em Porto Alegre? Houve em alguns noticiários. Quando o noticiário diz assim, 2 brancos mataram um negro, o noticiário está estimulando o racismo, né? Está fazendo uma militância de separação de raças, como faz militância de separação de sexo, militância por separação de preferência sexual, essas coisas, né? Divide para reinar, né? Bom, no caso, eu não estava lá, não sei se houve racismo, né? O fato é que houve violência. Violência a gente viu. Se a violência foi praticada por causa de cor de pele, né, é outra coisa, né? Não foi assim lá em Araraquara, quando pegaram aquela mulher que estava no parque e tentaram asfixiá-la, ela mordeu a guarda para se livrar dessa asfixia. Quando aconteceu lá no Piauí, com um comerciante e a polícia, ele foi asfixiado até desmaiar, né? E todos tinham a mesma cor brasileira da pele, né? Então, acho que temos sim um problema sério de violência nesse país, né? Sidney lembrou que a maior parte, pelo anuário estatístico, das vítimas de homicídio tem cor da pele mais escura, né? O outro lado da moeda é idêntico. A maior parte dos autores de homicídios tem a cor da pele mais escura. Aliás, há segregação até nos homicídios, por causa da relação, né? Os que têm cores semelhantes é que se matam, né? E não o oposto, de um modo geral. Então, a delegada tem que investigar isso com cuidado, né? Porque se houver conotação racista, há uma agravante. Mas o que há de especial nisso é a incompetência de seguranças de supermercado, porque esses casos não são raros, são frequentes, inclusive no Carrefour. A gente ainda lembra do sujeito que tinha a cor da pele mais escura, foi pegar o próprio carro, foi preso por segurança do Carrefour como ladrão de automóvel, né? A gente sabe daquele sujeito paraplégico, inclusive, que foi abrir uma lata de cerveja dentro do supermercado, foi flagrado pelo segurança, né? Prometeu pagar, mas mesmo assim foi levado para o banheiro e levou uma surra, inclusive com tentativa de asfixia, né? Até cachorro já foi morto envenenado dentro do Carrefour, né? Em outros supermercados acontece a mesma coisa, né? Então, não estão dando a devida importância aos seguranças. Os seguranças não aprenderam a agir em crise, né? Inclusive esse moço que é a PM temporário lá de Porto Alegre, que estava ilegalmente prestando segurança porque não tinha registro,
né? E que não estava preparado para imobilizar alguém. Tudo bem, o sujeito deu o primeiro soco nos seguranças. Qual era a obrigação dos seguranças? Não revidar, mas imobilizar a vítima e levá-lo para a delegacia. Né? Ou imobilizar o agressor, que virou vítima depois, e levá-lo para a delegacia. Mas deram uma saraivada de socos, segundo o laudo pericial, aí houve asfixia, né? Acabaram matando um homem. Aí a defesa de um deles, né, do policial, alega que ele não teve a intenção de matar. Não, mas se ele sabia do risco de matar e continuou agredindo, isso entra no dolo. Não é apenas culposo, não, né? Então, bom, mas a gente não vai julgar aqui, e foi um fato lamentável e frequente em supermercado. Frequente em supermercado. Essa é a lição que a gente tem que tirar desse episódio, né? Desse episódio de violência exacerbada por parte de gente que deveria simplesmente imobilizar o autor de qualquer tipo de ilegalidade e levá-lo para a polícia, né? Mas não matá-lo. Agora, Alexandre, o crime de racismo está bem tipificado na legislação brasileira? Eu acho que sim, Lei Afonso Arinos, há digamos, uma fiscalização muito grande da sociedade em cima disso, as pessoas ficam observando, né, esses incidentes que volta e meia acontecem, né, mas também não pode ser desculpa para prática de atos ilícitos, né? Assim como eu ouvi um depoimento de um brasileiro de cor da pele diferente da minha, que isso não tem a menor importância, pelo menos para mim, né? E ele dizendo que cor da pele não pode ser mérito, né? E eu diria que também não pode ser demérito, não pode ser ofensa. Mas nós convivemos com isso na sociedade brasileira, com esses preconceitos das pessoas em relação a pessoas diferentes, né? A delegada do caso, Roberta Bertoldo, afirmou também que todas as pessoas que estavam ali no local onde ocorreu o crime vão ser ouvidas e podem até responder por omissão. Houve omissão de socorro ali, Alexandre? A morte poderia ter sido evitada por alguma testemunha, alguém que estava ali, eventualmente até filmando a ocorrência? Houve sim. E é bom lembrar, né, do nosso velho Código Penal que diz: qualquer do povo pode dar voz de prisão diante de flagrante delito, né? Imagino que não ia acontecer nada se alguém gritasse, né, estejam presos, né? Eles não iam obedecer, né? Mas seriam foragidos, já estariam sob o flagrante delito a partir daquele momento. Mas as pessoas não querem se meter, né? Ficam olhando. Agora, a pior atitude, segundo o noticiário, eu não estava lá, foi de uma fiscal do próprio Carrefour, que tentou impedir que registrassem no celular a cena, né? Que parece que estimulou, né? Vieram mais vigilantes do Carrefour para impedir que a mulher dele, que estava fazendo compra, quando viu as desavenças dele com uma funcionária, ela foi embora, né? Foi fazer compra. Aí voltou quando viu que o marido estava sendo agredido, foi impedida de chegar, né? Então uma série de coisas erradas que aconteceram lá. Tem mais uma coisa errada, muito. Essa me deixa de queixo caído. A nota do CEO, ou seja, do chefão do Carrefour no Brasil, o senhor Noël Priou. Abro aspas. O que aconteceu na loja do Carrefour foi uma tragédia de dimensões incalculáveis, cuja extensão está além da minha compreensão como homem branco privilegiado que sou. Aí ele termina dizendo: antes de tudo, meus sentimentos à família de João Alberto e meu pedido de desculpas aos nossos clientes, à sociedade e aos nossos colaboradores. Esse é um tipo de apartheid que está na cabeça das pessoas. Eu não sou brasileiro, eu sou branco e sou privilegiado. Meu Deus!
Uau! Isso aí é de cair o queixo. No discurso que fez ao G20, o presidente Bolsonaro, sem citar o caso de João Alberto, disse o seguinte, abre aspas, como homem e presidente enxergo todos com as mesmas cores, verde e amarelo, fecha aspas. O vice-presidente também se manifestou. O general Mourão disse que o racismo não existe no Brasil. Depois, em conversa com o nosso analista Igor Gadelha, que as pessoas podem discordar dele, mas não precisam ofendê-lo. Alexandre, queria que você comentasse a declaração tanto do presidente Bolsonaro quanto do vice Hamilton Mourão. Vamos começar com a Constituição. Caput do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas aí fazem leis para o racismo positivo, algo assim que chamam, né? Separando as pessoas pela cor da pele. Aí eu quero pular para a formação do Exército Brasileiro. É o que está na cabeça do general Mourão, por exemplo, né? Ou de Bolsonaro. Batalha de Guararapes. Está lá o Henrique Dias. Está lá o Felipe Camarão. Né? Ambos de pele não branca. É terrível a gente fazer essa distinção. Dilacera o coração. Né? São pessoas iguais. Né? E aí teve o André Vidal de Negreiros, por exemplo, né? De pele europeia. O grupo escolar em que eu estudei chama-se Vidal de Negreiros, em Estrela. No início do primário, no grupo escolar, nós éramos diferentes. Tinha o filho do radialista, que era eu, tinha o filho do dono do hotel, que era o Fernando, tinha o filho do carroceiro, que era o Milton, era o pele mais escura da aula. Éramos diferentes. Quando chegamos ao 5º ano, gente, éramos todos iguais. O ensino, a educação nos tinha igualado. E o Milton, da pele mais escura, acabou gerente da rádio onde trabalhava meu pai. Isso é igualdade. Igualdade pelo mérito. Igualdade pelo que está dentro da cabeça. Né? Bom, o Exército Brasileiro, voltando ao Exército, o que está na cabeça do general Mourão, do ex-capitão Bolsonaro, estava lá na Itália. E diante do 5º Exército do general Mark Clark, que separava por cor da pele, nós éramos todos iguais. Todos iguais. E os americanos nos olhavam como algo estranho, mas também exemplar em termos de humanidade. Comíamos juntos, dormíamos juntos, morríamos juntos, né? Misturávamos o nosso sangue e é assim que nós somos. Esse é o brasileiro. Né? Então, e lá nos quartéis, todo mundo tem uma cor, verde oliva. Né? E aí o general Mourão faz essa declaração, né? Não vê racismo, realmente. O Sidney lembrou, se ele frequentasse, eu ontem frequentei um condomínio na Barra da Tijuca e fiquei sabendo de coisas de apartheid. No supermercado a gente fica vendo coisas de apartheid, como aquela amiga, né, loira, casada com uma pessoa que tem a cor da pele diferente dela. Né? Na hora que o marido solícito foi ajudar uma senhora de idade que estava com dificuldade de empacotar suas compras, ela olhou para ele e disse, eu não tenho dinheiro. Tá? Então esse é o racismo estrutural que está dentro de muita gente, infelizmente. Como na minha infância, meu melhor amigo tinha a cor da pele diferente da minha, eu nunca notei isso. Né? Eu estranho essas coisas, esse atraso das cabeças, né? Preconceito em relação a isso, né? Que não deveria existir, mas existe. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, Alexandre, falar um pouquinho sobre economia e Covid. Os líderes das 20 maiores economias do planeta prometeram agora no final de semana, durante a reunião de cúpula do G20, não poupar esforços para fornecer medicamento, teste, vacina contra a Covid-19 quando houver uma vacina. O objetivo é que tudo esteja acessível para todo mundo, independentemente de renda, do país onde moram, do continente onde estão. Vai ser possível, Alexandre, distribuir assim como prometem os líderes do G20
A vacina, por exemplo, quando ela estiver disponível para países diferentes, independentemente da renda desses países? Fizeram até uma organização, se não me engano, chamada COVAX, parece que é esse o nome. É uma espécie de condomínio assim, para distribuir igualmente, para que haja justiça na distribuição das vacinas. Mas vai depender da necessidade de cada povo. O país de maior população do mundo, ou os países de maior população do mundo, Índia e China, são incomparáveis em relação à Bélgica, por exemplo, que tem uma grande necessidade, porque está com mortes por milhão lá em cima. E a China não está nem precisando, embora o vírus tenha nascido lá. Então, não creio que vá haver isonomia nessa distribuição. Vai acabar entrando lei de mercado aí e não vai empatar. Agora, sejamos realistas. Eu não sei quando vai ter vacina. Não sei quando a Anvisa vai autorizar, não sei quando a vacina vai chegar, não sei se vai ser possível chegar a essas novidades aí que nós nunca tomamos na vida de vacina que mexe com engenharia genética. Mas se a gente não sabe, vamos trabalhar com o que temos. Nós temos sim possibilidade, experiência, uso exitoso de prevenção e de tratamento precoce, com excelentes resultados. Então, vamos convivendo com isso. Eu estou dizendo isso porque eu estou escandalizado com as coisas que eu tenho visto por aqui e que continuam. Vá para casa, espere que chegue no seu pulmão, espere que chegue na fase 2 ou 3. Não espere, espere pelo teste, não espere pelo teste. Mas eu vejo que na área médica ainda tem gente fazendo esse tipo de recomendação. Então, enquanto a vacina não chega, vamos nos prevenir. A gente se previne também, lavando as mãos com água e sabão, não ficando em aglomeração, mantendo uma certa distância. E se alguém estiver com algum sintoma, por favor, fique sim isolado dos outros e vá imediatamente procurar o tratamento precoce. É isso que a gente tem que... com essa realidade é que a gente tem que lidar. No Brasil, o Ministério da Saúde informou que o país tem atualmente a previsão de acesso a quase 143 milhões de doses de potenciais vacinas contra a Covid, com base em acordos contratuais firmados até o momento. De acordo com o Ministério, essa quantidade seria suficiente para imunizar pelo menos 1/3 da população. Mas lembrou, é claro, que a vacinação só acontecerá caso as vacinas tenham a segurança comprovada pela Anvisa, após o registro da Anvisa. Alexandre, o que é que você pensa sobre essa corrida brasileira para conseguir imunizar a população? A gente está no caminho correto, Alexandre? É um bom caminho para prever, mas estamos prevendo algo que ainda está na bola de cristal, ainda é potencial, ainda não entrou no cinético. Nós temos que esperar pela vacina, pela disponibilidade da vacina. São milhões de vacinas. Não é só a vacina, não. É a seringa, é a agulha, é a embalagem, é o frasco, é o transporte. Isso demanda uma logística incrível. Então, enquanto isso, vamos nos precavendo com o que temos. Em qualquer outra doença na história das doenças, a gente usou os remédios que estavam disponíveis até que chegassem remédios mais eficientes, mais garantidos. Mas a gente usou, todo mundo usou aquele chazinho enquanto não se sabia, um dia vão descobrir o que é. As vacinas, a história das vacinas mostram que há demora, mas vamos torcer para que tenhamos essa disponibilidade de vacina e que é bom prevenir também, Vacina não é 100%. Vacina, quando está em 75%, já passou no teste. Então, a gente tem que continuar. Talvez de agora para frente a gente aprenda a tratar de viroses, de um modo geral.
e manter distância, proteger os outros, né? Se a gente tiver com algum sintoma de virose, né? Coisas que a gente não fazia, a gente fez lá atrás, quando deu surto de gripe, aí, não esquecer de outras questões, aí, de dengue, de chikungunya, de mosquito, dessas doenças endêmicas que a gente tem por aqui, né? Não podemos nos fixar só numa doença, né, que, na verdade, não é a que mais mata. As que mais matam são outras doenças respiratórias, são doenças cardíacas que matam mais que a Covid. Então, temos que encarar a realidade, né, e não nos reagir de acordo com a propaganda que se mete na nossa cabeça. Alexandre, ótima segunda-feira, então, e até o próximo Liberdade de Opinião, hein? Aproveitem a semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.